Quarta-feira, 23 de maio de 2023. Confira os destaques da edição do Pix News de hoje. IMA libera 2 licenças ambientais importantes para Santa Catarina. Uma delas permite a construção do Cais 3 do Porto de Imbituba. Previsão de fortes chuvas para os próximos dias. Defesa Civil emite alerta para esta quinta e sexta-feira. Viagem entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina fica mais cara. Pedágio no trecho sul da BR-101 aumenta a partir de sexta-feira. Ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal por fraude em cartão de vacinação. Ele assumiu que não se vacinou. Tiago Pereira comenta o caso. Pesca da tainha começa com indefinição. Embarcações industriais seguem proibidas de capturar. E você vai ver ainda. El Ninho pode ser registrado ainda esse ano e ocasionar aumento nas temperaturas além do normal. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo, agora são 20 horas e 3 minutos. E como falamos ontem, a safra da tainha começou oficialmente na última segunda-feira. A portaria interministerial que regula a temporada permanece até o momento sem alteração. Ela diminui a quantidade de peixe pescado e proíbe a pesca industrial em Santa Catarina. Patrimônio histórico, cultural e artístico de Santa Catarina, a pesca artesanal da tainha iniciou nesta segunda-feira e segue até o final do mês de junho. No entanto, a safra desse ano deve ser menor que a do ano anterior. Isso porque a cota de captura para 2023 é de 460 toneladas, o que representa uma redução de 68% em relação a 2022. O limite é definido por critérios científicos e considera a quantidade estimada de peixes a partir de estatísticas de pesca e de estudos científicos sobre a espécie realizado pela Universidade do Vale do Itajaí. A norma, além de reduzir a quantidade permitida de peixes pescados na modalidade de emalhe anilhado, proíbe a pesca industrial de cerco. O governo de Santa Catarina tem trabalhado para reverter a decisão, mas até o momento nada foi alterado. Nós estivemos semana passada em Brasília, junto com a secretária Vânia da Articulação Nacional, no Ministério da Pesca e no Ministério do Meio Ambiente, protocolando essas sugestões e propostas de Santa Catarina para que essa cota de 2023 seja revista com os mesmos valores da cota que foi efetuada em 2022. O governo prevê ainda a criação de maneiras de amenizar a pesca da tainha no estado. Uma das alternativas é a utilização de criadouros da espécie. Na quinta-feira estivemos no laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, onde é produzido tainha. Tivemos com o técnico do Ministério do Meio Ambiente e ele se comprometeu a dar essa resposta o mais breve possível, a resposta conjunta do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Pesca, mas não deu um prazo, ele só informou que seria o mais breve possível. Hoje foram entregues 2 licenças ambientais para a liberação de obras importantes em Santa Catarina. O governo de Santa Catarina e o IMA entregaram hoje 2 licenças ambientais de instalação para dar início a 2 obras importantes no estado. O Pier Turístico de Itapema, que terá um investimento estimado de 20 milhões de reais. E para a obra de recuperação e ampliação do Cais 3 do Porto de Imbituba, com aporte previsto de 92 milhões de reais, totalmente custeado pela autoridade portuária. O governador destaca a agilidade que a equipe do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina tem atuado no início desse ano. Segundo ele, 99,74% das demandas de janeiro até abril foram resolvidas. Isso é uma demonstração de respeito e valorização a quem produz e quem trabalha em Santa Catarina. Entregar a licença no tempo certo, sem enrolação, é uma obrigação de quem está na gestão pública. Porque o investimento não pode esperar, a economia tem pressa e o quadro de quem avalia isso, quem analisa isso, tem que ser competente. Então o IMA de Santa Catarina está no seu melhor momento da sua história, dando resposta à sociedade de tudo o que é demandado, o que aprova, o que não aprova e o que arquiva. Com previsão de entrega em 2025,
A obra do Cais 3 do Porto de Imbituba alargará o berço e permitirá maior automatização, permitindo a instalação de novos equipamentos e movimentação de cargas. Com ampliação, o local também poderá receber navios maiores, passando do limite atual de 205 metros para embarcações com até 300 metros. Após a obra, o planejamento da SCPar é realizar a dragagem de aprofundamento do local, equiparando a capacidade do berço 3 à dos cais 1 e 2, que possuem profundidade de 15 metros. Já a obra em Itapema, com 180 metros mar adentro e mais 2.000 metros quadrados de área construída, além de ser um atrativo turístico para a cidade e região, promete também resolver problemas antigos de alagamentos, inclusive na cidade vizinha, em Porto Belo. Além do que, a obra do Pier, além de ser um empreendimento turístico, ela é um empreendimento que vai causar um ganho ambiental para o município, tanto de Itapema quanto de Porto Belo, porque em razão das chuvas, assoreava o rio, causava muita enchente e hoje isso vai ser solucionado com a emissão dessas licenças. E deputados estaduais de Santa Catarina se manifestaram contra e a favor da proposta em tramitação no Congresso Nacional, que cria a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecida como o PL da Censura ou da Fake News. A pauta dividiu opiniões. O projeto de lei 2630, conhecido como PL da Censura, que está em tramitação no Congresso Nacional, dividiu opiniões entre os parlamentares em todo o país. Na Assembleia Catarinense, o deputado Sargento Lima apontou que já existe o Marco Civil que regulamenta o uso da internet no Brasil, e qualquer outra iniciativa pode caracterizar censura. Nós lutamos tanto para poder viver num país democrático, onde todos têm a liberdade de expressão e cada um se responsabiliza por aquilo que faz e fala, como sempre aconteceu até o dia de hoje. A proposta prevê obrigações às redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de busca na sinalização e retirada de contas que divulguem conteúdos considerados criminosos. Para o deputado Fabiano da Luz, quem não compartilha informações falsas não tem com o que se preocupar. Na rede social não existe regra nenhuma, cada um publica o que quiser e republica o que quiser sem ter uma base de fonte de informação e aquilo pode girar e pode destruir muitas pessoas por uma notícia falsa contra alguém. Não há nenhum tipo de controle, não há quem controle a informação que é vinculada nas redes sociais. Então, um pouco de regras não vai fazer mal para ninguém. A liberdade de imprensa é atacada em todos os cantos do mundo. Alertou nesta quarta-feira o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A declaração foi feita na véspera do 30º aniversário do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, recebeu nesta terça-feira, na sede da ONU, em Nova York, defensores dos direitos humanos, ativistas pela liberdade de imprensa, executivos da mídia e jornalistas. O evento faz parte das celebrações do 30º aniversário do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, comemorado nesta quarta-feira. Em um vídeo gravado previamente, o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, denunciou os frequentes ataques que a mídia recebe em todo o mundo. Neste e em todo o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o mundo deve falar em uma só voz. Parem com as ameaças e ataques. Parem de deter e prender jornalistas por fazerem seu trabalho. Parem com as mentiras e a desinformação. Parem de visar a verdade e os que a propagam. Enquanto os jornalistas defendem a verdade, o mundo fica ao lado deles. Para Guterres, toda liberdade depende da liberdade de imprensa, que é o fundamento da democracia e da justiça. Mas a violência é um obstáculo ao trabalho dos jornalistas. De acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras, 52 jornalistas e 4 funcionários foram mortos em 2022 no cumprimento do dever. Mas em todos os cantos do mundo, a liberdade de imprensa está sob ataque. A verdade é ameaçada pela desinformação e pelo discurso de ódio que procuram borrar as linhas entre o fato e a ficção, entre a ciência e a conspiração. O aumento da concentração da indústria da mídia nas mãos de poucos, o colapso financeiro de dezenas de organizações de notícias independentes e um aumento das leis e regulamentos nacionais que sufocam jornalistas estão expandindo ainda mais a censura e a ameação da liberdade de expressão. O governo russo acusou a Ucrânia de tentar matar nesta quarta-feira o presidente Vladimir Putin,
Kiev negou o envolvimento na ação. O Kremlin afirmou nesta quarta-feira que derrubou 2 drones lançados pela Ucrânia e acusou Kiev de tentar assassinar o presidente Vladimir Putin. Em um comunicado, a Rússia afirmou que 2 veículos não tripulados foram abatidos e afirmou que a operação era um ato terrorista planejado e uma tentativa de tirar a vida do presidente do país. Partes dos drones caíram dentro do Kremlin, mas não deixaram nenhum ferido. O porta-voz Dmitry Peskov afirmou que Putin estava trabalhando em casa perto de Moscou e ainda vai participar dos desfiles de aniversário da vitória sobre os nazistas na semana que vem. A prefeitura da capital russa anunciou a proibição de voos não autorizados de drones sobre a cidade. O anúncio do Kremlin acontece enquanto a Ucrânia se prepara para uma nova ofensiva contra as tropas russas depois de meses de planejamento. Um porta-voz do governo ucraniano negou o envolvimento de Kiev na ação. A Casa Branca anunciou que, em 11 de maio, encerrará a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacina contra a Covid-19 para viajantes e funcionários do governo dos Estados Unidos. Vai ficar mais simples viajar para os Estados Unidos este mês. A Casa Branca confirmou que a partir de 11 de maio não vai mais exigir comprovante de vacina contra a Covid-19 para viajantes e funcionários do governo. O comunicado divulgado na segunda-feira lembra que a data é a mesma do fim da emergência de saúde pública para a doença. Mais de 1 milhão de pessoas morreram de Covid-19 nos Estados Unidos. No entanto, a Casa Branca disse que a pandemia praticamente foi contida, levando o governo a suspender as restrições que estavam em vigor enquanto a doença se espalhava por comunidades inteiras e forçava a paralisia econômica. O comunicado ressaltou que desde janeiro de 2021, as mortes por Covid-19 caíram 95% e as hospitalizações 91%. As mortes relacionadas à Covid estão em níveis mais baixos desde o início da pandemia no país. De acordo com a Casa Branca, as exigências reforçaram a vacinação em todo o território americano e a extensa campanha salvou milhões de vidas. E você vai ver a seguir: viagens do Rio Grande do Sul a Santa Catarina devem ficar mais caras. Pedágios do trecho sul da BR-101 aumentam nesta sexta. Temporais são previstos nos próximos dias. Defesa Civil emite alerta para o alto volume de chuva. Ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de investigação da Polícia Federal em fraude em cartões de vacina. O jornalista Tiago Pereira comenta. O melhor conteúdo regional da web você encontra no site pixtv.com.br, o novo endereço da Pix TV na internet. O site da Pix tem muito mais informação. pixtv.com.br é opinião, é esporte, é notícia, é conteúdo todo dia. Boris e Rufus, 2 cachorros? Cachorros? Que tal um cachorro e um furão que pensa que é um cachorro? Ei! Tanto faz, Leopoldo. 2 amigos que moram no mesmo quintal. E que tem um vizinho famoso e gato. Eu! Vivem aventuras de tirar o fôlego nos mundos online e offline. Que frase batida. Eu mereço algo de mais efeito. É só pra apresentar a série e vocês ainda ficam discutindo? Vou tirar minha sonequinha. Meu herói! A partir da próxima sexta-feira, quem viaja pelo litoral sul de Santa Catarina, no trecho entre Palhoça e Passo de Torres, vai pagar mais caro na tarifa do pedágio.
O aumento de 4,16% foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A partir da 0 hora, na madrugada de quinta para sexta-feira, a nova tarifa básica passa de R$ 2,40 para R$ 2,50. O trecho, que compreende 220 quilômetros e corta 19 municípios catarinenses, possui 4 praças de pedágio, uma na cidade de Laguna, uma em Tubarão, também em Araranguá e em São João do Sul. Segundo a concessionária CCR Via Costeira, o reajuste anual está previsto em contrato e tem como base o IPCA, que é um dos principais índices que mede a inflação no país. Os novos valores cobrados nas cabines podem ser pagos com dinheiro, cheque, vale-pedágio, cartões de crédito e débito. Pix não é aceito. A CCR começou a operar no trajeto em agosto de 2020 e as cobranças iniciaram em abril de 2021 com os valores de R$ 2,10. O fenômeno climático El Niño tem grandes chances de ocorrer ainda este ano, o que pode provocar recordes de temperatura no mundo todo. A ONU alertou nesta quarta-feira que o fenômeno meteorológico pode ocorrer e elevar as temperaturas a novos recordes de calor. O El Niño é um fenômeno climático natural geralmente associado ao aumento das temperaturas, ampliação da seca em algumas regiões do mundo e fortes chuvas em outras áreas. The next few months, from May to July, we have a 60% chances. Nos próximos meses, de maio a julho, temos uma chance de 60% de entrar na fase do El Niño. Esta probabilidade aumenta para 70% se olharmos o período de julho a agosto e até 80% depois de agosto. Claro, isso vai mudar os padrões de clima e tempo no mundo inteiro, comparado ao que tivemos durante a fase de Laninha. Change the weather and climate pattern worldwide compared to what we had during the La Niña phase. O El Niño aconteceu pela última vez em 2018 e 2019. Provocou um episódio particularmente longo de Laninha, que causa os efeitos inversos e, em particular, uma queda nas temperaturas. Apesar do efeito moderador, os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados. O desenvolvimento do El Niño provavelmente vai levar um novo pico do aquecimento global e aumentar as possibilidades de recordes de temperatura. E Charles III, de 74 anos, que será oficialmente coroado neste próximo sábado, possui uma fortuna maior que de sua mãe, Elizabeth II, cuja herança acumulou com os bens de quando era apenas príncipe de Gales. Cerca de 600 milhões de libras, o equivalente a 3 bilhões e 700 mil reais. Esta é a fortuna acumulada pelo rei Charles III, que vai ser coroado oficialmente no próximo dia 6 de maio. Após a morte da rainha Elizabeth II, o monarca recebeu 360 milhões de libras, mais de 2 bilhões e 200 mil reais. De acordo com o jornal The Times, ele passou a ter um patrimônio maior do que a mãe teve em vida. Uma fonte próxima da família real disse que Charles conduziu uma ambiciosa política de investimentos para reabastecer os seus cofres após o divórcio com Diana. A separação custou-lhe 17 milhões de libras em 1996, cerca de 26 milhões de reais na época. Entretanto, o então príncipe de Gales já contava com os benefícios do Ducado de Cornwall, cuja renda foi recebida desde a ascensão da mãe ao trono em 1952 até a morte dela, em 2022. Este foi um patrimônio criado no século XIV para dar independência financeira aos herdeiros reais. Na prática, ele não é dono dos bens, mas recebe os lucros produzidos até que seja coroado. Além de 260 fazendas, o ducado possui 52 mil hectares de terra e recebe 2 bilhões em aluguel das propriedades comerciais. Charles III até criou uma cidade, Poundbury, nos arredores de Dorchester, onde aplicou suas preferências arquitetônicas. O último relatório anual apontou que o patrimônio de Charles ultrapassa mais de 6 bilhões de reais em ativos, um recorde.
o herdeiro recebeu lucros que chegam a cerca de 144 milhões, um aumento de mais de 40% em 15 anos. Apesar do testamento da rainha não ser público, é de conhecimento que o castelo de Balmoral, onde a família passa férias, e a propriedade de Sandringham estão entre as propriedades herdadas por ele, ao contrário do Palácio de Buckingham e do Castelo de Windsor, que pertencem ao Estado. A região do Grande Oeste de Santa Catarina, nas áreas próximas à fronteira com o Rio Grande do Sul, pode receber um volume acentuado de chuvas nos próximos dias. O volume pode passar dos 100 milímetros. A Defesa Civil emitiu avisos de atenção. A umidade vinda da Amazônia contribui para a alimentação de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e Santa Catarina, fazendo com que a instabilidade seja predominante nos próximos dias no estado. Após uma sequência de dias com poucas chuvas, a semana pode terminar com o tempo fechado. E a gente tem a tendência agora de terminar a semana com uma virada no tempo e com bastante chuva, principalmente na região do Grande Oeste, a região de Chapecó, Concórdia, Campos Novos, Xanxerê, devem ter alguns volumes bastante significativos de chuva. Então, uma frente fria que vem atuando no Rio Grande do Sul, ela deve avançar entre a madrugada dessa quinta-feira e ao longo de toda sexta-feira. E essa frente fria ela vai trazer alguns volumes bastante expressivos lá para a região do Grande Oeste, alguns pontos da Serra e talvez alguma parte do Alto Vale. Esses volumes eles podem oscilar entre 100 milímetros, algumas cidades podem registrar volumes ainda mais altos e a gente espera, como ocorrências associadas a essa chuva volumosa, ocorrências principalmente associadas a alagamentos, algumas enxurradas e alguns pontos de inundação de rios menores. Pequenos deslizamentos não estão descartados. A Defesa Civil orienta sobre a questão dos rios de pequeno porte, principalmente na região oeste de Santa Catarina. Então, com essa previsão de chuva volumosa nos próximos dias, os modelos hidrológicos indicam que a gente tem elevações nos principais rios, principalmente na região do Grande Oeste. Então, podem ocorrer extravasamentos, causando inundações, principalmente em rios menores, que são aqueles de resposta mais rápida. Ou seja, choveu, eles logo se elevam e baixam novamente, que são chamadas enxurradas. A gente tem essa condição principalmente agora ao longo da quinta-feira, mas principalmente na sexta, que é a resposta dessa chuva de amanhã na sexta-feira nesses rios, para essa região, principalmente na divisa com o estado do Rio Grande do Sul. Nesses municípios a gente tem um risco mais alto devido à chuva daquela região. A gente tem também a questão ali no Alto Vale do Itajaí, onde são esperados volumes significativos, que podem ocorrer a elevação dos níveis dos principais rios. Ali no Vale a gente tem a questão das barragens de contenção de cheias, então caso necessário elas serão operadas. E a gente entra em nível de operação dessas barragens. Jair Bolsonaro é um dos alvos da Operação Verini nesta quarta-feira, que investiga adulteração em cartões de vacinação. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, foi detido pela Polícia Federal. A residência do ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão da Operação Verini da Polícia Federal. A operação, deflagrada nesta quarta-feira, investiga a adulteração em cartões de vacinação contra a Covid-19. Os agentes recolheram o celular do ex-presidente e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi detido pela corporação. De acordo com a Agência Brasil, a informação foi confirmada pela defesa do ex-assessor. Foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão e 6 prisões preventivas em Brasília e no Rio de Janeiro. Ao deixar sua residência, acompanhado de seus advogados de defesa, Bolsonaro afirmou que nunca falou que tomou a vacina e que nunca lhe foi pedido o cartão de vacinação nos Estados Unidos. Por meio de nota, a corporação informou que também está sendo feita análise do material apreendido durante as buscas e a realização de oitivas de pessoas que detêm informações sobre o caso. De acordo com o texto, as inserções falsas teriam ocorrido entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. A Polícia Federal explica que, com a falsificação, os suspeitos puderam emitir certificados de vacinação e utilizá-los para burlar as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos no Brasil e no exterior.
Os fatos investigados configuram crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Pois é, Tiago, de tédio, a gente que trabalha com notícia não morre nesse país, né? Mais um dia movimentado em Brasília. É verdade, Marcelo, é Brasília sendo Brasília, né, protagonista da política nacional. Olá para você e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Mais uma vez, uma notícia que cai como bomba na capital federal. Para quem não sabe, Bolsonaro tem 8 pedidos de prisão sobre as mais variadas acusações e essa, de hoje, é uma delas. Agora que não é mais presidente, ele pôde falar claramente o que todos nós já imaginávamos. Ele não se vacinou. Claro que ao cargo de presidente, uma declaração como essas não seria nada cordial. Quanto à fraude nos cartões de vacina, sim, certamente devem ser apuradas. Bolsonaro nega a adulteração e alega que teve uma viagem a um país da Europa em que a vacinação era exigida e foi questionado. Bolsonaro disse ainda, em entrevista à Jovem Pan nesta quarta-feira, que havia cancelado a viagem justamente por não ter se vacinado. E o país que ele pretendia viajar voltou atrás, dando resposta oficial de que ele estaria dispensado da vacinação. Sobre as viagens aos Estados Unidos, Bolsonaro alega que em nenhum momento foi exigido o cartão vacinal. É bom lembrarmos que a última viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos foi ainda enquanto estava como presidente, logo no finalzinho do ano. Portanto, ainda viajou como chefe de Estado, o que, segundo ele, há diferença nessa exigência de chefes de Estado para o cidadão comum. Tudo isso me cheira querer achar pelo em ovo. Tendo as evidências até aqui apontadas, pouco se acredita que Bolsonaro tenha solicitado essa adulteração, pois ele buscava a reeleição. E um fato como esse seria um risco, além de crime, obviamente. Enquanto todo esse cenário é armado, as demais demandas em Brasília de interesse da nação seguem a passos lentos, eu diria bem lentos. Tiago, e o PL 2630, o PL da censura, teve votação suspensa na Câmara de Deputados nesta terça-feira. Teve sim, isso é verdade, né? Certamente foi um medo de ser derrotado. Antes é preciso eu explicar para a nossa audiência que a linha editorial da Pix TV sempre irá tratar esse projeto como projeto da censura. Tendo em vista que nós, jornalistas, sabemos que o melhor remédio contra a fake news é a notícia. Aliás, se não tem fato, por natureza, nem é notícia. Existe critério de notícia. Por isso que nem tudo sai no jornal, nem tudo sai na rádio, nem tudo sai na televisão. Existe um critério que a gente analisa, o critério de noticiabilidade. Portanto, não existe notícia falsa, analisando esse critério. Além disso, nós entendemos claramente que esse projeto, da forma como está, nada mais é do que uma forma de nos censurar ainda mais. O próprio fato do governo multar o Google por opinar contra o projeto, usando todas as armas, como o Ministério da Justiça e até mesmo o CAD, mostra claramente que já somos vetados por meio do sistema. É o chamado canetaço. Para quem não sabe ou se informa na mídia tradicional, eu vou tentar resumir um pouco esse projeto. Como vocês viram, agora ficou bem claro que esse é um projeto do governo. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, já foi ministro do Lula e da Dilma. O propósito dessa regulação é que a esquerda vem perdendo espaço. Lula tem baixa popularidade, teve uma eleição quase perdida, a diferença entre ele e Bolsonaro foi bem pequena. A mídia de massa, as TVs abertas, as rádios, irrigadas com recursos da SECOM, não falam mais com toda aquela audiência que falavam outrora. Esse público está migrando para onde? Para a internet, para a rede social. Nela, todos podem expressar, falar o que quiser, com o peso, claro, do Marco Civil, da internet e da nossa legislação. A liberdade, todos nós sabemos, ela tem um preço. Eu estou opinando aqui e pago por esse preço. Além de tudo isso, querem criar uma agência que a princípio seria uma Anatel, né? Uma espécie de regulação. Queria dizer o que é ou não é fake news,
o que seria ou não removido da internet. Mais uma competência dada a quem? Ao governo, que é quem mais se sente pressionado pelas opiniões nas redes. Além disso, um projeto discutido na Câmara garante que o Google e Meta paguem cifras milionárias aos grandes jornais pelo uso do conteúdo jornalístico. Isso até poderia ser positivo para nós. É isso mesmo. Por isso que a Globo diz em seu editorial de hoje que a aprovação do PL seria, abre aspas, um avanço civilizatório. Porque para que as Big Techs divulguem as suas notícias, a notícia da Globo, da SBT, Record, Rede TV, Pix TV, para que essas notícias sejam publicadas nas suas redes sociais ou nos dispositivos de buscas, a partir do momento que essa lei for aprovada, as Big Techs vão ter que pagar. Inclusive, estipulam aí que para remunerar os veículos, eles precisam ter mais de 2 anos de existência. Por fim, para eu não me alongar mais, porque a lei é gigantesca, né? Os políticos ficam livres dessa legislação. Eles ficam livres desse órgão censurador, que a gente ainda não sabe quem será. Disseram que ia ser a Anatel, mas não foi consenso. Eles podem, os políticos, falar o que quiser, na hora que quiser. Terão o chamado foro privilegiado na internet, ou seja, liberdade de expressão para eles. Para nós, a censura, Marcelo. Pois é, Tiago, e já se passaram 123 dias do governo Lula. Quais são os avanços que podemos destacar, Tiago? Até peguei a minha colinha aqui, poucos, Marcelo, para não dizer quase nenhum. Apesar de na mídia tradicional, grandes peças publicitárias caríssimas, né, ilustrarem grandes avanços, podemos dizer que o governo está em crise. Prova é o próprio PL da censura que o governo, sendo idealizador, não teve força de passar na Câmara, tendo que ser retirado de pauta, como destacamos agora há pouco. Além disso, outras pautas importantes, como a reforma tributária e o arcabouço fiscal, que não se vê mais falar, precisam de muito fôlego. Falando em fôlego, quem vai precisar muito é o brasileiro. É o que nós mais ouvimos falar nesses mais de 100 dias de governo, foi a palavra aumento. Nós até preparamos algumas imagens para ilustrar para a nossa audiência, para a gente ver o quanto de aumento a gente teve nesses mais de 100 dias, portanto o Marcelo falou 123 dias. A arte já vai chegar aqui na tela. O primeiro que você vai lembrar, a gente vai recordar de alguma coisa, porque 100 dias parece que passou já 4 anos, né? A gasolina subiu aí no total 12,2%. Além disso, né, a política segue o mesmo patamar só voltar um pouquinho, produção, a lâmina anterior, ela está nas mesmas regras do governo Bolsonaro. O que era criticado, falaram que ia vir algo novo, ia mudar a política de preço, até o momento nenhuma vírgula foi alterado e desde janeiro até então a gente teve 12,2% de aumento só na gasolina. Outro aumento que a gente falou, foi mais recente, né, que as compras no exterior vão ficar mais caras. Houve aquela confusão toda, fica, não fica. Já tinha até uma proposta na gaveta lá no Ministério da Fazenda, é que as compras acima de $50, ou seja, R$250, elas passarão a ser taxadas. Uma medida provisória deve regular isso. Ainda sobre esse assunto, na próxima arte a gente tem que tudo isso que a gente falou de compras na lâmina anterior se refere a essas marcas famosas que a gente compra mais barato na internet. E para trazer um contraponto sobre isso, o governo propôs uma produção nacional, ou seja, essas marcas vão ter que produzir produtos nacionalmente. Só que elas não têm nada de Parque Fabril aqui. Elas só têm um escritório em São Paulo e vão ter que cair a caça de fábricas no Brasil para produzir. Lê do engano que elas vão conseguir vender produtos com os preços que vende atualmente, que são fabricados na China. Por quê? Porque esses sites que são chineses, né, a Shein, a Shopee, o AliExpress, vão ter que produzir aqui nacionalmente e vão ter os custos de frete, mão de obra, ICMS, PIS e COFINS, que devem encarecer ainda mais esses produtos. Porque lá na China, a gente sabe, né, é praticamente um sistema de produção das indústrias, é praticamente escravidão. Portanto, o custo é super baixo, enquanto aqui no Brasil a gente tem uma série de regras, inclusive sindicatos bem próximos do governo Lula.
Na próxima animação, vamos ver o que mais a gente falou em aumento. Marcelo, eu pergunto agora para você, o que você compra aí com R$18 hoje? Olha, Tiago, difícil essa pergunta, né? Difícil. Mas creio que não consigo ir muito além apenas com esse valor. Pouca coisa, talvez 4 litros de leite, olhe lá, né? R$18 foi o aumento anunciado anteontem, dia 1º de maio, pelo presidente Lula. O salário mínimo foi registrado em 1,38%, passando de 1.212 para 1.320, enquanto a gente vê o aumento da gasolina 12%, a taxação de produtos importados, que não tem uma porcentagem, mas incrementa na renda da família, é sempre superior ao aumento da renda. Próxima lâmina, vamos ver o que mais a gente teve de aumento. Olha, a taxa dos investimentos, que também foi anunciado dia 1º, na verdade, o governo editou essa medida provisória no domingo. No domingo, último dia útil do mês passado, né? É uma taxa de investimento para quem tem uma taxa nos investimentos no exterior. Para quem tem receitas no exterior, acima de 6 até 50 mil reais, já convertido para o dólar, a taxação será de 15% e ganhos acima de 50 mil, 22,5%. Isso é para compensar a dispensão do pagamento de imposto de renda para salários de pouco acima de R$2.000 e Lula prometeu que até o final do seu mandato deve também isentar quem ganha até R$5.000. E para compensar essa receita, o governo criou essa taxação para investimentos no exterior. E também sobre aumento recente a partir do dia 1º, que foi feriado, portanto dia 2, primeiro dia útil, que foi ontem, quem foi fazer a fezinha, a gente noticiou aqui no Pix News, teve que pagar mais caro. É que as apostas ficaram até 25% mais altas aqui no Brasil. Um exemplo que a gente traz é a aposta simples da Mega Sena, subiu de R$ 4,50 para R$ 5. Aumentos necessários para quê? A próxima lâmina vai revelar. Aumentos, ainda não, porque o que também aumentou foi o desemprego, que subiu 8,8% nesse primeiro trimestre. Os desocupados aumentaram em 860 mil, ou seja, de janeiro até março, mais 860 mil pessoas entraram para essa triste estatística, um aumento de 10%, que totaliza aí, no total, nós já temos 9,4 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. E aqueles aumentos que eu falei anteriormente são necessários para quê? Para isso aqui, ó, para bancar o custo Brasil. O custo Brasil é o custo dos ministérios, é os custos do governo, da máquina pública. E Lula aumentou bastante, a gente sabe disso. Foram 37 ministérios criados, né? Nós tínhamos 23 no governo Bolsonaro, Lula criou mais 14, saltou para 37, um custo total de mais de 2 bilhões nos 4 anos de mandato. Custo também, máquina pública também, no Conselhão. O Bolsonaro tinha extinto o Conselhão, que foi um instituto criado em 2008 pelo governo Lula, juntando pessoas de vários segmentos para discutir projetos, medidas que o governo pode implementar. A avaliação é que esse Conselhão tem pouca efetividade, mas ele tem um custo. 3 milhões de reais. Claro, essas pessoas são de vários estados, então elas se deslocam com o custo do governo, passagem aérea, hospedagem e por aí vai. Falando em aumento, a gente tem aumento também, o Vinícius trouxe essa informação recentemente, lá no Rio Grande do Sul, aumento de gás que pode variar aí de R$ 4,50 para R$ 6,50 o aumento de custo do botijão de gás. Em contrapartida, em Santa Catarina, o gás reduz 21%. Ou seja, a gente vai pagar um pouquinho, R$ 8,00 mais barato. Já o diesel em Santa Catarina vai ficar mais caro, já está nas bombas. Ele vai passar de R$ 5,68 o litro para R$ 6,00, um aumento de 32 centavos. Aumento esse também que deve ocorrer em breve na gasolina, consequência daquela equiparação de impostos referente ao ICMS no custo do combustível na refinaria. E tudo isso que a gente viu há pouco, a gente ilustrou muito bem para você, todos esses aumentos, como falamos, é para custear a máquina. Você aí que tem uma empresa, ou até mesmo nas nossas contas de casa, nós sabemos quando a situação econômica aperta,
a única solução é frear, é cortar os gastos, né? Frear com as despesas. O governo Lula fez exatamente o contrário, entrou na contramão, aumentou a máquina, mas do que dobrou aí com os números de ministérios e secretarias especiais, dobrando as despesas no momento em que a economia pede totalmente o contrário. O resultado pode ser assustador no futuro se essa balança despesa e receita não se equilibrar o quanto antes. Antes de encerrar, Marcelo e audiência, eu quero convidar todo mundo que está nos assistindo agora, essa grande audiência qualificada, para logo a seguir, coladinho aqui com o Pix News, tem edição inédita do PubTech, a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? O maior evento de empreendedorismo do Sul aconteceu em Criciúma, a gente foi cobrir e traz entrevistas e informações com os principais nomes do mercado que falam sobre marketing digital, influenciadores, impulsionamento, essa nova fatia do mercado do marketing de influência, que é uma fatia importante e tem gente ganhando muito dinheiro. Então eu convido a nossa audiência, uma boa noite e a gente volta a se encontrar no sábado. Ok, então, Thiago, obrigado e esse Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Mais notícias no nosso site, pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.